Amanhã, dia 31 de março, o país estará lembrando 52 anos do golpe de 1964. 52 anos de um golpe que alguns aqui, pela idade, não acompanharam, mas sabem pela literatura. E outros acompanharam de perto com seus familiares, inclusive com as consequências posteriores a 64, 66 e muito mais ainda, 68. Muitos daqueles que embarcaram como OAB, infelizmente, como a Rede Globo, que parece ter sido a única que se beneficiou, como deputados que todos os dias tentavam derrubar o governo, como já haviam tentado fazer com Getúlio Vargas, caso do Lacerda, como candidatos banqueiros à presidência da República, Carvalho Pinto, Adhemar de Barros, como industriais que achavam que com o golpe estariam abertas as portas para que as suas empresas pudessem assumir um papel que num governo democrático não teriam, como professores, infelizmente, professores de universidades, reitores de universidades, padres, pastores, bispos, que entendiam, militares inclusive, que entendiam que era necessário um golpe para que o país se livrasse do comunismo que estava às portas através de João Goulart e principalmente através da quebra da hierarquia militar depois do comício da Central do Brasil. Muitos daqueles que, não tendo absolutamente nenhuma legitimidade, legalidade e voto, que foram, deputado Chico, pedir a Mourão Filho, um militar absolutamente desconhecido, que descesse de Minas Gerais e que tomasse o Rio de Janeiro, uma das principais cidades do país, para que consumassem o golpe. E assim o fizeram. Fecharam centenas, talvez milhares de sindicatos, entregaram uma parte significativa de toda a renda e todo o setor produtivo, deputado Rasca, do país aos interesses internacionais, transformaram o país num imenso, a partir de 68, campo de concentração, junto com países da América Latina, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, criaram uma área que a Operação Condor denominou mais tarde como Cone Sul, com toda a área de repressão, e mataram uma geração inteira de pessoas que poderiam ter transformado o nosso país. Mas não apenas aqueles que eram progressistas e contra o golpe foram atingidos. Foram atingidos também aqueles que achavam que se beneficiariam com o golpe. Um deles, Carlos Lacerda, um dos melhores oradores que tivemos no nosso país, teve os seus direitos políticos cassados e morreu com seus direitos políticos cassados, sem poder sequer concorrer, não ao governo da Guanabara, antiga Guanabara, ou à presidência da República, sequer concorrer a deputado. Negrão de Lima, governador da Guanabara, teve seus direitos políticos cassados e morreu também sem conseguir ver qualquer possibilidade de atingir o seu intento, assim como Adhemar de Barros, assim como Carvalho Pinto, assim como tantos outros golpistas de 64. A Igreja Católica, que apoiou o golpe, ou a parte da Igreja Católica que apoiou o golpe, amargou nos porões da ditadura dezenas, centenas, milhares de pessoas, católicas também, que foram presas, foram torturadas. Este é o resultado do golpe. Militares que talvez até por uma leitura, não diria legalista, porque queria o golpe, mas sincera, como disse depois o general Geisel, que estavam fazendo bem para o país, tiveram seus filhos, um caso específico, do coronel que teve a sua filha com 17 anos, saindo de casa, indo para a resistência, e soube depois que a sua filha havia sido torturada com 17 anos, seus seios haviam sido arrancados, ela havia sido morta nos porões do DOI-CODE. E 5 anos depois recebeu do general Fiuza um cacetete como lembrança, porque foi com esse cacetete
que a sua filha foi estuprada. Isso é o golpe. Centenas de parlamentares de todos os partidos cassados, inclusive aqueles que aplaudiam o golpe. Milhares de sindicalistas, alguns inclusive que aplaudiam o golpe, não só presos, mas com seus direitos políticos cassados. Mas o que é pior, uma geração inteira que por 20 anos ficou sem condições, sequer, depois do AI-5, de fazer uma reunião de aniversário sem que, para isso, fosse necessário avisar primeiro o DOI-CODE. Isso é o golpe. Um golpe feito que alguns dizem que não foi violento, porque não teve a característica que teve a Argentina, que teve o Chile, que teve as prisões do Uruguai. Para quem diz isso, talvez tenha se beneficiado com o golpe militar. Para quem sabe o que significou 76, 77, e eu sei, saí do Banco do Brasil, 74, saí da Universidade Católica, aqui onde eu fazia psicologia, ou saí do Banco do Brasil às 2 horas da manhã para colar cartazes nas ruas, com 3 pessoas, um colando cartaz, um segurando a cola dentro de uma lata de leite em pó e outro cuidando da polícia. Para quem sabe o que é isso, não pode apoiar o que se pretende fazer agora no Brasil. Não se trata de impeachment ou não impeachment, é golpe. Impeachment você faz quando há, deputado Romanelli, razões legais para que ele ocorra. E eu pergunto, quais são as razões legais que querem deputado Cunha, que quer agora o deputado Temer, que querem outros setores, e não são todos do PMDB, é bom que se diga, o PMDB resiste, como resiste o senador Requião, que querem outros partidos, ávidos por conseguir mais espaço para si, individualmente, e para os seus negócios. O que querem? Qual a acusação? A voz das ruas? A voz de 2 milhões de pessoas que foram às ruas pedir impeachment e enforcar bonecos no domingo? Pois ouçam a voz das ruas, ouçam a voz de 54 milhões de brasileiros que disseram que a presidente Dilma foi eleita para governar até 2018. O problema da economia, está errado o deputado que diz que a economia está paralisada por culpa do governo. A economia está paralisada porque desde o primeiro dia não se aprova absolutamente nada no Congresso Nacional. Nada, absolutamente nada. E eu pergunto aos senhores, como foi constituída a maioria dentro do Congresso Nacional que hoje apoia o senhor Cunha, que está sendo investigado, que a sua mulher só não está presa e a sua filha só não estão presas por uma questão de interpretação? O que nós queremos para o nosso país? O texto, pela legalidade, escrito hoje pelo senhor Wagner Moura, que todos aqui conhecem, ou pelo menos viram seus filmes, traz alguns pontos que eu acho fundamentais que sejam lidos nesta casa no dia que antecede o golpe militar de 1964, 52 anos atrás. No mesmo dia que mobilização de milhões de pessoas será feita para barrar o novo golpe que se pretende, esterilizado porque feito pelo Congresso Nacional. É isso, senhores e senhoras, que nos remeterá às ruas amanhã. Derrotar o golpe, derrotar o fascismo e que a democracia prevaleça. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.